Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para a sessão pública de terça-feira, que está sendo feito pelo Zoom, agradecendo já a presença de todos. Hoje o nosso companheiro que vai fazer o estudo é o Henrique Miranda. O Henrique Miranda é da Agremiação Espírita Pedro II e ele já esteve algumas vezes conosco nas palestras virtuais e também nas palestras presenciais, que foi na sexta-feira no estudo do Livro dos Espíritos que ele esteve conosco, né? Então, Henrique, é um prazer recebê-lo mais uma vez. É uma grande felicidade podermos estarmos juntos, reunidos, como sempre diz, né? Como somos mais de dois sempre, reunidos em nome de Jesus. Eu vou começar fazendo uma leitura, uma breve prece, e vou passar a palavra para o Henrique para o estudo dele, tá? Então, eu abri aqui o livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ser sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de infinita misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, aos mentores espirituais da Casa de Birajara e aos mentores espirituais da Agremiação Espírita Pedro II, solicitando o amparo a todos nós para esse estudo dessa noite, intuição especialmente ao nosso companheiro Henrique, que será o condutor desse estudo, mas agradecendo a possibilidade de estarmos mais uma vez reunidos no estudo dessa noite, rogando que sejamos pontos de iluminação e que possamos juntos criar um ambiente de paz, de amor, e que esse ambiente possa irradiar de cada ponto em que estamos, fechando um grande círculo e levando essa onda de amor a todos os recantos do nosso planeta. Pedimos ao Senhor que permita que essa reunião se realize em plena luz, em plena paz, em pleno amor. Agradecemos mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, Henrique, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e fique à vontade no nosso estudo. A casa sempre te recebe muito bem, pelo carinho que você tem por ela, né? Que possamos cada vez mais nos aproximarmos na difusão, na disseminação, na irradiação da palavra do Pai. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos, e boa noite a todos. É muito interessante, né? A Ângela, que faz palestra, também ela sabe. A gente chega numa casa, cada casa tem uma assinatura fluídica. E aí a gente, aquele negócio, é o filho mais bonito, é o filho mais querido, né? Não existe isso. Então, essas assinaturas fluídicas que a gente percebe nas casas envolvem a gente. E vou dizer uma coisa, não importa a distância, né? A gente sente
a gente é impactado, né, pela prece, pela alegria, pelo olhar, né? Hoje lá no décimo do ENEF, né, do Polo 8, e a gente fez uma dinâmica muito bacana e interativa. E olha só, a gente fez isso pelo vídeo. O frio áudio, o frio vídeo, né? Não tem mais isso. E foi interessante porque a gente fez uma máscara e cortou os olhos. E nenhuma alusão, não foi nenhuma alusão à máscara, mas acabou sendo. Acho que eles não tiveram essa intenção. E aí, para se mostrar para o outro, eu, como estava sozinho, fui olhar no espelho. Quando eu olhei no espelho, eu vi os meus olhos brilharem, né? E pediram para colocar lá, né, no Google. Como é que chama? Daqueles responder as perguntas, esqueci o nome, né? Mas naquele aplicativo de perguntas, colocar o que a gente sentiu. Eu coloquei esperança, eu senti um brilho de esperança nos meus olhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: esperança foi a palavra. Todo mundo colocou esperança. Então a gente vê aqui os fluidos, né, que nós estamos emanando, os fluidos que nós estamos recebendo, nós estamos em estreito contato, né, com os corações amigos, com os corações desejosos de que o mundo melhore e que o Evangelho, né, realmente faça parte do nosso caminho, do nosso coração. Agora, eu confesso, Carlos, que eu tive um frio na barriga na hora que você falou que eu estava comandando o estudo. Eu disse assim, meu Deus do céu, eu estive falando sério, rapaz, eu estava concentrado na prece ali, todo, né? Puxa, estava entrando já num êxtase, e aí você falou isso, aí eu caí. Você não tem como andar. Estou com essa bola toda, não, Carlos. Quem comanda é Jesus. Coordenando, a palavra mais Eu acho, adequada. talvez. Vamos ver. Vamos ver. Até lá, vamos ver se cabe a coordenação. Mas quando a Ângela me ligou e pediu para nós fazermos, né, como todos os demais fizeram também, o tema em cima, né, do tema da Comerge Comema, Comema, estou com Comema na cabeça. Comema ainda não, Comema só em julho. ENEF. Ainda vai. Comércio e ENEF. Eu fiquei muito, muito emocionado. Disse, meu Deus do céu, mas o que eu vou falar? Meu Deus, no final, ainda me coloca no final, onde todo mundo já viu tudo, já se extasiou com tudo, né? E já, poxa, está super emocionado, né? Não tem mais nada a dizer. Aí vai lá, Ângela me coloca no final. Tá ótimo, não tem problema não. Mas engraçado, porque aí a gente vai entrando, né, em sintonia com o trabalho, vai estudando, vai lendo. E eu tive 3 lembranças na minha cabeça. E eu dividi esse estudo em 2 partes, né? Talvez não pareça, mas eu dividi em 2 partes e um fechamento. A primeira parte, porque eu fiquei pensando o seguinte, né? O que faz brilhar a nossa luz? Né? Que mecanismos são esses que acontecem neste mundo, né, de provas e expiações, em que nós estamos tão adensados, né, que os espíritos narram, né, o irmão Jacó, ele fala, né, que quando ele estava se desprendendo da terra, né, ele é um homem viajado, viajava de avião, né, ele sabia o que visualizar de cima. E ele fala, bom, vou ver o Rio de Janeiro, vou ver as luzes, né? E não viu nada, tudo denso, tudo muito escuro. E os espíritos narram de uma forma geral que nós somos muito adensados, né? Nós somos ali, né, o corpo fechado no mau sentido. E o que faz, então, brilhar essa luz? Né? O que faz romper todo esse adensamento? E eu fiquei pensando muito nisso. Aí eu lembrei de 3 pessoas que me deram grandes exemplos. Essas pessoas estão longe de serem perfeitas, as pessoas, né, já estão desencarnadas, essas 3 pessoas estão desencarnadas, mas marcaram muito a minha vida, de tal forma que sempre quando eu quero me apoiar para que eu possa continuar no trabalho do bem, né, ou uma referência de estudo, eu lembro dessas pessoas. Não estão por ordem de importância, não. Mas eu vou começar com a Marilene Silva.
Marilene Silva, uma escrita nossa no SAPS, né, de muito tempo, né, não havia meio de desligá-la de jeito nenhum, porque era uma pessoa com problemas sérios de saúde, e nós sempre fazíamos a visitação, né, que eu aprendi a fazer lá no Grupo Espírita Fabiano, era garoto, e aí eu ia nas visitações, e aí eu, André Luiz, Hagen, né? Gente, aí tem até história para contar, até que horas isso aí, hein? Até que horas? Hein, Carlos? Até umas 8h50. Tá, tudo bem. Então, só para falar que essas visitações eram maravilhosas, aprendi muito, né? E eu lembro uma vez, porque eram lugares difíceis, né? Aí André Luiz, uma vez, né? A gente estava no Fiat de alguém que eu não lembro, acho que era do seu José Salomão. Aí tinha uma ponte suspeita, né? E aí nós no carro, o André Luiz me salta do carro, aí vai assim, pisa na ponte para ver se o carro aguentava. Esqueci essa cena, né? Mas a ponte aguentou, a gente está aqui. E eu aprendi muito com essas visitações. Quando eu saí da agremiação, quando eu saí do Grupo Espírita Fabiano, né, e fui para a agremiação Espírita Pedro II, né, eu tive muita vontade de continuar esse trabalho, né, e esse trabalho, então, é feito já há mais de 20 anos. E a Marilene ficou conosco durante muito tempo. E nós íamos à casa dela fazer a visita. Ela morava no Morro do Amor, no mais alto ponto do morro, na casa mais complicada, né? Uma casa que foi prestada uma ajuda, tudo, mas era uma situação muito difícil. Toda vez que nós chegávamos na visitação na casa dela, tinha um grupo de crianças comendo um mingauzinho de fubá, feito por ela, no fogareirozinho a álcool, né? Porque o gás invariavelmente dela acabava, e ela estava ali com os últimos recursos dela, fazendo o mingauzinho de fubá para as crianças ali do entorno, também tão necessitadas quanto ela. Eu queria lembrar de outra pessoa, que é a dona Joselina Quintela do Nascimento, que foi a presidente da Agremiação Espírita Pedro II durante alguns anos, e nesse mesmo trabalho de visitação, assim que nós bolamos o trabalho, ela quis participar do primeiro. Só que ela tinha problema de coluna, tinha vários problemas, ela estava com 85, 86 anos, mais ou menos, não estou lembrando a idade certa. Ela tinha em torno de 85 anos e estava com, a gente não sabia, ela escondeu, ela estava com câncer terminal de intestino. Pois ela subiu a escadaria toda no Morro do Amor, foi lá na casa da Marilene, né, e fez a primeira visitação da agremiação Espírita Pedro II conosco. Ela foi, quis participar para entender o trabalho, para estar ali, né, e junto com os espíritos amigos neste trabalho. E isso foi uma coisa assim, que marcou muito na minha vida, esse espírito de sacrifício que ela fez, que depois soube, né, que realmente foi mesmo um espírito de sacrifício, né, do servidor que está ali desejoso de estar ali servindo. Outra pessoa que eu quero lembrar, que deixou também um exemplo fantástico, foi o José Salomão Misraí, que aí a Ângela conheceu. Eu convivi muito porque eu era namorado da filha dele, da Denise. Então, quer dizer, eu vivia enfiado na casa dele. Por favor, gente, não é tanto assim, não. Mas eu ficava muito na casa dele. E a gente estudava juntos, já estudava na mesma escola, né? E era muito bom estar com o seu José, porque, poxa, ele falava de espiritismo, aprendia muita coisa, era muito bom estar ali. Com essa convivência, eu aprendi uma coisa muito interessante, que eu só ouvi, assim, diretamente de Leopoldo Machado. O Leopoldo Machado falava assim, o espiritismo em primeiro lugar. Eu acho isso uma barra, gente. Eu acho uma barra mesmo, porque o espiritismo em primeiro lugar quer dizer que, claro, você não está deixando em segundo plano a família nem a sua profissão, mas você está dando algumas prioridades. E eu ouvia isso do seu José. Eu chamava ele de seu José, o pessoal chamava de Salomão. Mas eu via muito isso do seu José. Né? O espiritismo, né? Não, ele colocava ali, inclusive acima da profissão dele.
né, que ele era vendedor, e eu lembro dele falar assim, olha, eu só atendo telefone para fulano, 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 né? E o terceiro fulano era a empresa. Isso eu via esse exemplo, né, de realmente, né, não preterir, mas de colocar em alguma prioridade o espiritismo. Isso aí marcou muito na minha vida. Bom, o que os três têm em comum? Eles têm em comum devotamento e abnegação, que sempre me chamou muita atenção, porque, né, se vocês forem lá no capítulo 17, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, logo depois do item 1, quando Kardec faz uma citação evangélica, ele coloca assim, ele coloca que a verdadeira, né, o elemento da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Quando eu li isso, eu parei, gente, porque eu falei, peraí, não. Caridade, segundo Jesus, está lá na pergunta 886. É a benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não é devotamento, é abnegação. E aquilo me tirou o sono. Eu disse, não, peraí, não tá certo isso. Peraí, vamos estudar. E aí o que acontece? Devotamento e abnegação é abrir mão, é perdão, é perdoar. É você abrir mão, né, do seu orgulho, abrir mão do seu egoísmo. Né? E quando a gente perdoa, a gente abre mão, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente julga, né, e vai ali em socorro do outro. Né? Daí a palavra perdoar, né? Doar o entorno, doar a si mesmo. E aí eu entendi devotamento e abnegação, compreendi. Porque mais adiante, o Espírito da Verdade ele vai falar sobre isso também. Ele fala sobre o devotamento e a abnegação. E ele fala assim, ó, o devotamento e a abnegação resumem todos os deveres e a sabedoria humana. Então, todos os deveres e a sabedoria humana está no devotamento e a abnegação. E aí eu entendi bem o que essas três pessoas, em particular, mas, gente, no geral, tem muita gente fazendo isso, e por que elas me chamavam tanta atenção, e por que eu olhava para elas e eu via alguma coisa brilhar, que era essa luz. Então, uma luz ali brilhava muito forte quando elas falavam isso para mim. E a gente sabe que o que tem luz é farol, né? E a gente segue o farol, né, como um lugar seguro, ou seja, ali eu passando ali ao largo, eu passando por ali, eu sei que eu não vou me dar mal. Então elas fizeram brilhar a sua luz. Então, quando a gente é devotado e abnegado, ou seja, quando a gente abre mão, né, de coisas que muitas pessoas acham impreteríveis, e às vezes a gente abre mão, às vezes de um compromisso mesmo, de trabalho para ajudar alguém, e às vezes eu não estou dizendo que a gente está colocando abaixo, mas quando você nega até alguma coisa da sua preferência, né? Você nega, e o espírita faz muito isso, ainda bem, né? O espírita, a gente está aqui de noite, né? O espírita ele age pela noite, ele age a fim de semana, não é? Então, fora do horário de trabalho, quem ensinou isso para a gente foi Paulo, né? Paulo ensinou isso para a gente, disse, olha, quando você for pregar, meu amigo, você vai arruma um trabalho e você vai pregar depois que você cumprir as obrigações, né? Não for dar trabalho para ninguém, né? O Chico falava, quem não trabalha, dá trabalho. Falou isso até para o Jerônimo Mendonça. Então, nós, né, temos que ter essa compreensão, né, de nos devotarmos, de nos abnegarmos, ou seja, de sempre estar voltado para as necessidades do outro, que sempre negar a nós mesmos em favor do outro. E isso é muito difícil. E quando eu vi Marilene, né, abrindo mão, né, do último álcool do fogareiro, quando eu vi já Salomão dando prioridade a coisas do espiritismo, né, em detrimento ali
colocando em segundo plano as coisas do trabalho dele, quer dizer, não tendo o rendimento que ele poderia ter. E vendo a dona Joselina sacrificando o próprio corpo, né, para levar ali, enxugar uma lágrima, levar algum conforto àquelas pessoas despossuídas, aí eu vi que a luz delas brilhava. O segundo ponto que a gente pensou, eu lembrei, né, não se assustem com os nomes, por favor, gente, vocês encontram na internet com muita facilidade, tá? Não se assustem, não. O Rumi, né? Jalalabad Rumi, ele foi um poeta persa do século XII. Olha só, antigo, né? E ele falou uma coisa que vocês já ouviram falar, né? Sabe aquelas frases? Ah, já ouvi esse negócio. Você foi o Rumi que falou, né? Há mais de 800 anos atrás. Ele falou assim: aprenda com sofrimento. A ferida é por onde a luz entra em você. E bem interessante, essa frase é muito bonita, né? Ela tem efeito, né? Faz parte de uma poesia. Mas eu pensei o seguinte: tudo bem, a luz vai entrar por ali, mas a gente sabe no Espiritismo, né, que a coisa não funciona dessa maneira, né? Que nós sempre produzimos, tudo é sempre, a direção de tudo é sempre de dentro para fora. Não é? A gente pode até assimilar algumas coisas que podem nos ajudar a gerar aquilo que está dentro de nós. Mas a gente sabe que no Espiritismo, né, nada vem de fora para dentro. É sempre conquista. Tudo é conquista. Nós conquistamos tudo. E aí vamos pensar. Então, eu pensei o seguinte: não, olha só, vamos fazer o seguinte. Essa luz não está entrando, não, essa luz está saindo. Mas como é que ela sai? Eu fiquei pensando, até que eu esbarrei no outro cara, né? Que eu falei, gente, não se assusta não, tá? O nome dele é Spinoza, tá? É um filósofo Flamengo, né? Não se assustem, não é o time para jogar com o Internacional, não. Né? Ele é da Holanda, lá dos Países Baixos, né? O Spinoza é um cara do bem, né? Ele fala coisas boas, ele quer que o homem seja uma pessoa melhor, seja ético, tenha uma boa moral. Então, ele sempre pensou isso, sempre falou, né? Sempre os escritos dele foram voltados a isso, o Spinoza. E aí o Spinoza, né, que eu fiquei com esse negócio da ferida, sai a luz pela ferida, o sofrimento, assim, não, mas o Espiritismo diz ao contrário. Né? E aí, raciocinando, aí me deparei com o escrito do Spinoza. O Spinoza disse assim o seguinte: ó, a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento. Então, quer dizer, a emoção que é sofrimento, então você está vendo alguma coisa aí que está fazendo você sofrer. Né? Tá, alguma coisa faz você sofrer, você está sofrendo. Esse sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que desse sofrimento a gente forma uma ideia clara e nítida. Ou seja, a gente entende por quê, ou melhor, para quê. Assim, então agora a gente está chegando perto do Espiritismo. Porque o que diz o Espiritismo? Tem algum sofrimento em vão? Não tem. Não é? Tudo vem da lei de causa e efeito, né? Tudo vem do uso do nosso livre-arbítrio, tudo vem de acordo com a turma que a gente está procurando. Né? O Kardec sempre falava, né? Só faz, gente, carnaval não tem polêmica. Se alguém tem polêmica de carnaval, não está entendendo o Espiritismo. Né? O que o Kardec diz? Diga-me, né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Tá lá, ele falou isso no discurso de abertura do ano civil de 1859 da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele falou isso: ó, diga-me o que pensas, eu direi para você com quem você está andando aí, qual é a sua turma. Então, a gente que colhe as coisas. Né? Então, a gente sabe disso. Então, muito bem. Então, vamos lá. O Rumi dizia que a luz entra, não sai. Não, então, o Rumi não está muito certo, não. A luz tem que sair. Mas por que ela sai? E aí vem o Spinoza e fala esse negócio, ó, o sofrimento, né, no momento que você entende o sofrimento, né, tem ideia nítida, por que você está sofrendo, para quê, que é melhor ainda, aí vai ficar tudo bem. Aí a gente deu 2 passos, a gente dá o 3º passo, porque agora a gente vai entender tudo direitinho. O que os Espíritos dão para a gente no Livro dos Espíritos,
dão para a gente o porquê que a gente está encarnado. Por que isso aqui? Por que a gente está aqui? Né? Agora, nesse instante, nesse corpo de carne. Por quê? E aí falar, pergunta 132, gente. Qual o objetivo de estar encarnado? E eles falam assim, ó, Deus impõe a encarnação, isso aí é maravilhoso, tá? Porque imposição é bom, impor é bom, porque é aquele negócio, o teu pai pega você, te arrasta, a tua mãe te arrasta até a clínica, né? Agora não, agora os filhos arrastam as mães, né? Ou os pais, mas o filho, né? O pai arrasta o filho para tomar uma injeção muito dolorosa, mas ele leva você até lá, segura você, sei lá, você vai tomar essa injeção sim, vai doer, mas cara, vai salvar a tua vida. Né? Agora inverter um pouco, né? Agora os filhos estão levando os mães, né? E os pais para vacinarem. É a lei do retorno, olha só, não, brincadeira, não tem não, não é isso não, hein, gente? É brincadeira, não tem lei do retorno, não. Mas até inverter o papel, interessante isso. De qualquer forma, Deus impõe, então, para a gente este momento que para a gente é sofrimento, calor, pandemia, ônibus lotado, trânsito, né? E você tem aquela série de outras coisas, eles chamam de vicissitudes, né? Dessas coisas complicadas, né? Dos problemas que estão aí à nossa frente para a gente enfrentar e crescer com isso. A gente sabe para que serve. Mas vamos lá. Então ele fala assim, ó, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, ou seja, não tem jeito ali, você está ali porque você fez alguma coisa, né, e você tem que tirar um aprendizado daquela situação. Para outros é missão, a gente tem Jesus, né, que foi a missão dele. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então ele tem que passar por essas coisas todas aí mesmo. Tem muita opção, não, tá? Então a gente vai sentir calor, vai sentir frio, né? Vai ter as doenças, vai sofrer alguma intervenção cirúrgica, vai ser assaltado, né? Ou vai ficar à mercê da violência que o planeta oferece para a gente, né? Até como meio de progresso também. Daí, bom, não vou ficar citando coisas não, mas vocês sabem. E continua, nisso que está a expiação. Né? Expiação é quando você é uma situação que não tem como você escapar. Não é? Então, não tem. Por exemplo, né, essa palestra não é expiação, tá, gente? Vocês podem sair a hora que vocês quiserem. Fiquem tranquilos. Tá bom? Pode sair, não tem problema, não. E ele fala, visa ainda outro fim encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Vou até parar por aqui, porque a gente... Então, ou seja, qual é a nossa parte na obra da criação? E aí tem um raciocínio excelente, porque acham que a gente está no mundo de Deus, né? Não, gente. Olha só, é a parte que nos toca na obra da criação. A gente está no mundo com Deus. É uma parceria. A gente contribui no progresso. Então, nós temos a nossa responsabilidade, a gente pode fazer e deve fazer a nossa parte. Aliás, é um dever nosso contribuir, fazer alguma coisa no progresso da humanidade. Então, qualquer trabalho útil que você esteja fazendo é a parte que te toca na obra da criação. Então, aquela história, Deus não vai perguntar o que você fazia lá? Né? Eu lavava a louça, eu operava cérebro. Não, ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar assim, como é que você fazia o seu trabalho? Mas eu era cirurgião. Não, filho, eu não te perguntei o que você fazia, eu perguntei como você fazia. É isso que vai fazer diferença. Bom, então, o Espiritismo vai explicar perfeitamente para a gente, então, o que a gente está fazendo aqui. Bom, e aí, uns 80 anos depois, um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ficou preso nos campos de concentração na Alemanha e sobreviveu, ele vai falar uma coisa assim num livro chamado Em Busca de Sentido, ele vai falar assim, olhar para frente. Uma maneira de entender o sofrimento é olhar para frente. O que a gente pode traduzir
né, de uma forma religiosa, de confie em Deus. Confie em Deus. Olha para frente. Confie em Deus. Porque tudo passa. Né? E não estou citando Lulu Santos, não. Eu estou citando Maria de Nazaré. Tudo passa. Né? Mas se lembrar do Lulu Santos é bom, porque fica até em forma de música. Né? Tudo passa, tudo sempre passará. Muito bem, gente. Então, o que está acontecendo? O sofrimento, tudo que a gente passa, se transforma em luz. Mas qual é a prova disso? A prova disso aconteceu num quintal, na casa de Divaldo. Divaldo estava ali pensativo da vida dele e apareceu um espírito. E o espírito estava muito deformado, estava com feridas. E aí ele identificou esse espírito, já achou que fosse até um obsessor. E ele foi conversando assim, o espírito foi conversando com ele, e aí foi esclarecendo sobre a necessidade do trabalho, né? Sobre a necessidade de estudo, de não ficar parado, de estar sempre ali, sempre abrir mão de si, devotamento e abnegação, porque este é o caminho para que nós possamos ser felizes. E aí eu vi o espírito e vi que não era espírito obsessor, até o espírito falou, não sou obsessor, estou aqui para te ajudar. E as feridas que estavam no corpo dele começaram a se iluminar. As feridas, né, na perna, no braço, começaram a ser focos de iluminação. E aí o espírito se apresentou para ele como o Jesus Gonçalves, que nós conhecemos a biografia. Quem não conhece, gente, fica aí uma leitura de fim de noite para dormir bem. Né? Pode ser por enquanto, pode ser pela internet, lá no Wikipedia. Né? Pega lá, coloca lá, lê a biografia do Jesus Gonçalves. Quem gosta de futebol, né? O sujeito, né? Tinha até time de futebol lá nas colônias de rancenianos que ele participava. E todas aquelas feridas se transformaram em luz. Né? E aí o Divaldo fala para ele, né? Mas o que você quer? Sei lá, eu quero que você visite as colônias de rancenianos. Aí o Divaldo, esse negócio aí, isso não é muito bom não, hein? Aí o Jesus Gonçalves fala para ele, olha só, você quer ir lá ou ir para lá? Né? E aí convenceu o Divaldo, né? Com um argumento bem simples. Bom, e essas feridas do Jesus Gonçalves comprovam esse nosso raciocínio. Então, o Rumi, ele estava certo numa parte, que realmente, né, aquele sofrimento, né, eles realmente brota a luz dali. Quer dizer, a luz entra, ele dizia que a luz entrava por ali. Né? Ele só se enganou na direção, que realmente o sofrimento sofrido com amor, aquela dor que a gente suporta pelo outro, realmente dali sai a luz. Então, a nossa luz brilha também por essa parte. E eu queria finalizar, né, lembrando deste capítulo, né, onde está o Brilha a Vossa Luz, que é o capítulo 5, né, de Mateus. E eu vou confiar que Mateus, que, gente, o Mateus ele é o mais histórico. Né? O Mateus ele é o evangelista que tem assim uma noção de narrativa bem estruturada. Inclusive, os estudiosos eles falam, ó, a parte histórica, o Mateus ele tem mais estrutura. E o capítulo 5, ele começa com as bem-aventuranças. Ele começa com as bem-aventuranças, gente. E a gente sabe que as bem-aventuranças é quase que uma coluna vertebral de todo o evangelho. As bem-aventuranças, elas vão colocar ali todo o nosso caminho, todo o nosso consolo, né? Ele vai ser o acolhimento, ele vai ser o esclarecimento, né? E vai ser o consolo do evangelho. Todas as bem-aventuranças, se você pegar tudo, você vai ver que vai ter acolhimento, vai ter o esclarecimento, quer dizer, como Jesus, olha só, o reino de Deus vai te acolher.
Depois ele fala, o reino de Deus vai esclarecer você contra todas as injustiças. E depois ele fala, fique consolado, porque o caminho, se você seguindo esse caminho, você vai, com certeza, né, chegar a um bom lugar. Então, a bem-aventurança é isso. É todo o caminho. E depois, o que acontece? Jesus vai falar sobre nós. Olha só, você agora, sabendo que você está amparado, agora é tua parte, agora é tua vez. Porque você é o sal da terra. O que faz o sal, gente? O sal, ele dá o gosto, ele tempera, né? E o sal, ele conserva. Então, olha só a nossa parte. Depois de estarmos acolhidos, esclarecidos e consolados com as bem-aventuranças, a gente tem ali, né, o dever da temperagem, ou seja, de ser agradável, né, de falar aquilo, né, que vai dar gosto. E que nós vamos ser aquelas pessoas, né, que vão estar presentes de uma maneira agradável com as pessoas. Agora, a gente sabe que, né, nem sempre a gente pode agradar. Tem gente que reclama de tempero, não tem jeito. Mas que também nós vamos conservar. Conservar o quê? Conservar essa palavra, conservar essas bem-aventuranças. Nós temos essa obrigação. Agora, tudo isso é claro que em cima de muito devotamento e abnegação. A gente sabe disso. E aí ele complementa, né, lá né, se eu não me engano, é no versículo 16, ele vai falar da luz, para brilhar a nossa luz. Mas para chegar a esse ponto de brilhar a nossa luz, para chegar a esse ponto, a gente tem que passar por todo este processo da aprendizagem, da compreensão, saber, ter noção desse sofrimento e sermos devotados, sermos abnegados, ou seja, fazermos pelo outro, fazermos esse sacrifício pelo outro, abrir mão de muitas coisas. A gente sabe que o caminho é esse, e o caminho não é fácil. Mas a gente viu, né, através de exemplos, e eu vou lembrar a vocês, os exemplos que nós que pegamos, essas pessoas, né, que estão desencarnadas, foram pessoas, vamos dizer assim, comuns. Pessoas com suas dificuldades, pessoas que tinham ali a luta diária, a labuta, né, de ter suas profissões, de ter suas famílias, de ter dificuldades com as suas famílias. Né? No caso da Marilene, não estou destacando, não estou privilegiando, né? Mas uma pessoa que vivia num morro violentíssimo, né? Despossuída de tudo, e que, na verdade, tinha tanta coisa. Então, essas pessoas brilhavam. Essas pessoas brilhavam. E a gente vê, pelo raciocínio, né, daqueles filósofos, né, e pelo filósofos que estão aqui, com os espíritos superiores, tem muitos filósofos aqui, né, tem muitos sábios, a gente vai ver que o sofrimento, né, ou seja, esse momento bem vivido, bem compreendido, ele deixa de ser sofrimento, né? Claro que a dor não desaparece, mas ele vira o quê? Ele vira uma fonte de iluminação. E a gente pode voltar até aos exemplos que a gente deu daquelas pessoas e de tantas outras que estão até aqui entre nós. E como o próprio Jesus Gonçalves se mostra, olha, a luz está saindo daqui, a luz está saindo desse grande sofrimento que eu tive. Mas a luz sai daqui. É possível produzir essa luz. E a gente viu como, a gente viu o caminho de como fazer. E o que eu acho que mais importante, a gente entende para que isso acontece, para que tudo isso acontece. Que eu acho que o Espiritismo ele está numa posição muito, eu não quero dizer privilegiada, mas está numa posição muito confortável para dar essas explicações para a gente. Né? Para a gente estar agora em pleno carnaval e saber que não existe polêmica nenhuma de pular ou não carnaval, né? de comer ou não carne, né? de tomar ou não álcool,
né, de tantas outras situações polêmicas que a gente está vivendo aí que não tem no Espiritismo. Então, a gente tem essa certeza do para quê. E isto faz brilhar a nossa luz. Isso dá certeza, isso dá segurança. E quando a gente chega, então, agora, no final, e que a gente vai ler, e aí, né, segunda leitura do dia. Gente, olha só, vocês pegam na internet, pegam o celular, antes de dormir não, que não é bom, né? Peraí, não vou dar mau exemplo, não. Antes de dormir, você perde sono, ficar fuxicando o celular. Mas, um pouquinho depois, né, dá um tempinho, pesquisa lá o Jesus Gonçalves, que vocês vão ver a biografia inspiradora, e dá uma lidinha no capítulo 5, antes de dormir, do Evangelho, as bem-aventuranças. Nós somos o sal da terra. E mais importante, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que eu acho que a gente ficou imerso nisso, né? Nós somos a luz do mundo. E a gente pode fazer brilhar nossa luz. E vamos fazer com esses nossos amigos, né? Dona Joselina, ela subiu lá no alto do morro. O Frei José Salomão, né? Ele colocava lá as prioridades dele, então ele ficava acima ali de muitas coisas, né? E, poxa, a Marilene já estava lá no alto do morro fazendo brilhar a luz dela. Então vamos fazer a nossa parte, entender por quê, ou melhor, para que o sofrimento, e vamos brilhar a nossa luz. Obrigado, gente. Obrigado, Henrique. Foi muito bom hoje o estudo, né? As lembranças, a importância de que cada trabalhador tem na obra, né? Independente da posição social, independente da condição econômica. Quer dizer, a obra é aberta a todos, né? Cada um coloca a sua capacidade, né? Lembrando sempre do óbolo da viúva, né? Nem sempre o que faz mais, o som maior é o mais importante, né? Às vezes os menores são, como você diz dessa senhora, né? O esforço dela para se manter firme talvez fosse muito maior do que outros que tinham grandes facilidades, e ela continuava, né, servindo a comunidade dela, dando o que faltava a ela, né? Então, é um exemplo muito importante, né? Então, agradecer mais uma vez a sua consideração pela casa, a sua disponibilidade de estar presente conosco. É sempre um prazer muito grande recebê-lo. Agradecer a presença de todos, da Priscila, Maria Eulália, Ângela, Cristina, Jorge, Vasco, Estela, Zé Roberto, né? Então, agradecer a todos. Vamos fazer uma pequena prece de encerramento, né? Então, agradecendo ao Pai, mais uma vez, a possibilidade de termos participado desse momento de luz, de exemplificação da abnegação, da difusão dos ensinamentos doutrinários. Que possamos, a todo momento, nos lembrarmos e realizarmos essas propostas que nos foram apresentadas pelo Senhor e que são exemplificadas por todos esses trabalhadores do bem. Rogamos que a luz que invadiu, no bom sentido, né, nossos lares, nossos pensamentos, possam permanecer nos ajudando, nos intuindo e também iluminando todos os recantos, né? Que assim seja, graças a Deus.